André Matar. Olá, pessoal. Um prazer estar aqui com vocês. Felipe falou que ia me dar 1 minuto, não deu. Agora eu vou ter que correr aqui, né, Felipe? Bom, queria agradecer inicialmente a comissão, né, em nome do Fábio aí. Obrigado, Fábio. Parabéns pelo evento, está maravilhoso. Esses são meus potenciais conflitos de interesse. E o que a gente vai falar hoje é se tumor luminal ressecável existe espaço para quimioterapia neoadjuvante, sim ou não. E aí eu aprendi que as pessoas prestam atenção nos primeiros 2, 3 minutos da aula. Então vamos começar com as conclusões, depois eu enrolo vocês no meio dos slides aqui e a gente vai concluir. Então, a minha conclusão é que sim, mas não como regra. De uma maneira geral, na doença luminal ressecável, a decisão entre cirurgia upfront e tratamento neoadjuvante deve ser guiada pelo risco biológico. E a quimioterapia deve ser restrita a cenários selecionados, nos quais há um potencial de downstaging ou mesmo naquele fenótipo claramente agressivo. Além disso, nos tumores luminais, a gente tem que saber que PCR, ou resposta patológica completa, não deve ser encarada como um objetivo terapêutico único. E, na maioria dos casos dos luminais ressecáveis, a cirurgia upfront permanece como estratégia mais apropriada. Então vamos tentar conversar sobre isso que a gente colocou aqui. Quando a gente fala de um luminal ressecável, a gente tem umas situações muito amplas, né? Eu posso ter uma pessoa de 69 anos, ter um CN1 clínico, grau 1 luminal A, ou eu posso ter essa menina de 38 anos com T2N1, grau 3 luminal B. Então a gente está falando de cenários completamente diferentes. A do lado direito aqui, a gente vai querer começar com químio. Essa senhora de 69 anos, talvez a cirurgia seja a melhor estratégia para ela. E quando a gente fala de tratamento neoadjuvante, é importante a gente dizer que, para quem vai fazer tratamento neoadjuvante, é aquela pessoa que precisa de químio. Então, se eu tenho dúvida de fazer quimioterapia, eu não vou começar com quimioterapia. Eu opero primeiro e depois vou ver o que acontece. A gente tem alguns objetivos claros, então permitir a abordagem cirúrgica, aumentar a taxa de cirurgia conservadora, permitir uma abordagem cirúrgica na axila, conservadora na axila, e selecionar eventualmente algum grupo de pacientes para algum tratamento específico, como olaparib, como tratamentos com TDM1, por exemplo. Quando a gente fala de quimioterapia neoadjuvante, a gente tem que lembrar que há bastante tempo foi feito 2 grandes estudos que mostraram que fazer químio antes ou fazer químio depois era praticamente igual. É lógico que numa época que a gente não tinha informação sobre os subtipos tumorais. Então, quando a gente olha a sobrevida no NSABP B18 e B27, a gente vê que a sobrevida é exatamente igual. Se eu começar com químio e operar, ou se eu fizer quimioterapia depois da cirurgia. Agora, uma coisa muito interessante que foi vista nesse grupo de pacientes é que quem recebeu quimioterapia e teve resposta completa, esse grupo foi muito melhor do que aquele que não teve resposta completa. E quando a gente analisa, e esses são os dados da Laura Spring, né, uma meta-análise com 52 estudos, com mais de 27 mil pacientes, a gente vê que ter PCR realmente é um fator importante. Mas é um fator importante principalmente para o HER2 e para o triplo negativo. Se a gente olhar os luminais, a PCR do luminal não faz muita diferença na sobrevida. Então é meio óbvio que se a gente pensar que uma paciente luminal ela ainda vai receber o melhor tratamento, que é o hormonal, por 5 anos ou por 10 anos depois da cirurgia, talvez isso faça a diferença para o paciente e não aquela quimioterapia que ela recebeu durante 4, 5 meses de forma neoadjuvante. Quando a gente olha a taxa de PCR, isso é importante para a gente decidir se eu vou começar com químio ou não, vejam que no grupo dos luminais, principalmente aqueles luminais grau 1 e 2, o PCR é muito baixo, 7%. Então vejam que isso é importante para a gente decidir. Quando a gente pega uma paciente grau 3, por exemplo, isso aumenta para 16%. Então não dá para comparar isso com os HER2 e os triplo negativos, que a gente chega a quase 60%, 65% de taxa de resposta. Então, pensando nesses fenótipos mais agressivos, esse é um dos estudos, o estudo Keynote 756, que incluiu o pembrolizumab com quimioterapia para avaliar a resposta patológica completa e desfechos de sobrevida global, intervalo livre de doença. O
que a gente vê? Então, eram pacientes que tinham doença na mama, eram T1C, T2 maiores do que 2 centímetros, clinicamente N1 e N2, ou até mesmo T3, T4, e aí podia ser N0 até N2. E essas pacientes elas tinham que ser grau 3. Então, é um grupo de pacientes diferente que tem mais taxa de resposta. Foi randomizado para receber pembrolizumab mais quimioterapia ou placebo e quimioterapia. E o que a gente vê nesse grupo de pacientes? A gente vê que a taxa de resposta patológica completa aumentou bastante quando a gente utilizou o pembrolizumab. Então, foi de 15,6% para 24,3%, um aumento de 8%. Então, a gente teve uma resposta muito boa do ponto de vista de resposta patológica completa. O segundo estudo que eu queria mostrar para vocês é o Checkmate 7FL. Esse estudo fez algo parecido, mas aqui utilizando um outro medicamento, que é o nivolumab. Qual que foi a ideia do estudo? Muito parecido o estudo. Então, pacientes também luminais, também com doença inicial, também com grau 3, mas aqui pegando também aquelas pacientes que tinham receptor de hormônio entre 1 e 10%. E muitas vezes os colegas já tratam essa paciente como triplo negativo. E a ideia aqui foi a mesma, utilizando o nivolumab, que também é um imunoterápico, com ou sem quimioterapia, e operando essas pacientes. O que a gente vê na resposta? A gente vê que, de novo, receber um imunoterápico nesse grupo de pacientes de mais alto risco, a gente aumenta a taxa de resposta patológica completa de 13 para 24, um aumento de 10%. Agora, se isso vai se traduzir em aumento de intervalo livre de doença ou até sobrevida global, a gente ainda não sabe. Então, comparando esses dois estudos, a gente vê que os estudos utilizaram mais ou menos a mesma estratégia, pegar aquele luminal de mais alto risco, fazer quimioterapia associada a uma imunoterapia, e dessa maneira a gente teve aumentos em PCR, é o que a gente tem até o momento. Uma outra coisa que a gente tem que discutir bastante é o downstage axilar, porque muitas vezes a gente quer fazer isso. Então, trouxe essa meta-análise com 33 estudos, mais de 57 mil pacientes, e o que a gente vê aqui é que, sem dúvida, a gente tem mais PCR axilar quando a gente faz tratamento neoadjuvante. Mas como é que é isso para o subtipo luminal? Então, quando a gente olha, por exemplo, aquele luminal A-like, eu vou ter 13% de resposta. Para o luminal B, posso chegar a 35%. E aqui a gente tem que levantar um problema que, se eu tenho um linfonodo positivo pós-quimioterapia, a conduta, até o momento, é esvaziamento axilar. Então, se eu pegar um luminal A com um linfonodo positivo, eu vou ter 13% de chance desse linfonodo não estar positivo depois da quimio. Isso a gente tem que levar em consideração. Para os luminais B, com um aumento maior aí da resposta que a gente tem aos tratamentos neoadjuvantes, isso chega a 35%. Acho que seria muito interessante a gente fazer o mesmo estudo, agora utilizando essas drogas novas, para a gente ver se a gente ganha mais resposta na axila. Agora, com certeza a gente sabe quando não indicar quimio neoadjuvante. No luminal A, aquele clássico, a taxa de PCR é muito baixa. Naquele paciente clinicamente N0, que já daria para ir para cirurgia conservadora, eu acho que não tem indicação nenhuma. Aqueles tumores muito pequenos, 1,5, 2 centímetros, esses tumores não vão ter um benefício importante. E não podemos ter expectativa de PCR como objetivo. Isso é muito importante a gente comunicar aos pacientes, porque, afinal de contas, a gente quer fazer químio para diminuir o tamanho da cirurgia, para ver a resposta no paciente, mas isso não é verdade nos luminais. E, por fim, se aquela paciente tem uma indicação clara de hormonioterapia, não dá para a gente começar com quimioterapia para esse grupo de pacientes. Então, para a gente concluir de novo, lembrar então que na doença luminal ressecável a decisão deve ser feita pelo risco biológico e não só pelo cenário cirúrgico, e a quimioterapia deve ser restrita a cenários bem específicos. Lembrar que a PCR não é importante nesse grupo de pacientes até o momento e que, de novo, a maioria dos pacientes elas devem ir para a cirurgia upfront, mas sim, um grupo de pacientes
está elegível para começar com quimioterapia neoadjuvante. Muito obrigado.